Oi, gente. Como eu sei que muitos de vocês não vão acreditar no que eu estou falando, eu lembro a vocês que minhas fontes sempre estão no comentário fixado, no final do comentário fixado. Então, se vocês quiserem ver minhas fontes, você tem que clicar no comentário fixado, clicar ali em ler mais e ir até o final e ver as fontes. Eu não coloco na descrição porque eu já tive problemas no YouTube com distribuição por causa disso, né? Enfim, mas a pandemia está mostrando o fim, né? O lado assim totalmente descartável da perspectiva ultraliberal. Porque Donald Trump, sim, Donald Trump, e até um pouquinho Bolsonaro, mas mais Donald Trump, ele está seguindo as recomendações para lidar com a pandemia. Vocês sabem qual é a pandemia de vírus que eu estou falando. Sabe de quem? De Bernie Sanders. Parece inacreditável, mas é verdade. As medidas que Donald Trump está tomando agora foram medidas que Bernie Sanders defendeu 1, 2, 3 dias antes, dependendo da medida que você escolher. Bernie Sanders fez a defesa pública dessas medidas e elas estão sendo agora implementadas pela administração de Donald Trump nos Estados Unidos, ignorando completamente os libertários de direita e os ultraliberais de lá. E aqui no Brasil, num nível menor e de uma forma muito insuficiente, eu vou analisar isso nesse vídeo, Bolsonaro também está abandonando o ultraliberalismo do Paulo Guedes, né? A ideia de diminuição da influência do Estado e tudo mais, numa circunstância de pandemia. Só que eu vou refletir aqui nesse vídeo como essa situação de crise internacional, crise mundial, e a situação de desespero que é mais coletiva de muitas autoridades para lidar com isso, eu gostaria de lembrar elas que para a população mais pobre, para a classe trabalhadora, essa situação de desespero é permanente. Ela não é excepcional. E é por isso que medidas que visem proteger e ajudar e contribuir para que a população mais pobre viva melhor e com mais segurança precisam ser permanentes e não apenas episódicas. Enfim, com isso dito, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links da gente, redes sociais no comentário fixado, assim como as fontes, e o canal é a Nova Máquina do Tempo. Bem, que medidas são essas que eu estou falando? Bem, Bernie Sanders defendeu inicialmente a seguinte medida: impor uma moratória sobre despejos e execuções de hipoteca. Moratória, para quem não sabe, é a dilatação do prazo de quitação de uma dívida, ou seja, não cobrar. Não cobrar de pessoas que hipotecaram a casa, não despejar pessoas num momento como esse. Deixar essas cobranças de dívida para depois, um outro momento. Né? O que é que o governo de Donald Trump fez 2 dias depois dele ter dito isso? Impôs uma moratória de 60 dias em execuções de hipoteca e despejos. Engraçado, eu tinha ouvido alguém falar isso antes. Quem foi mesmo? Ah, foi Bernie Sanders. Então, Bernie defendeu o uso da lei de produção de defesa para atuar, para tentar coibir os principais problemas do vírus. E essa é uma lei de 1950 que foi raramente utilizada e é quase que uma lei de situação de guerra, enfim. O que é que Donald Trump fez no dia seguinte a Bernie dizer isso? Ele invocou a lei de produção de defesa. E aí, finalmente, essa é a grande medida, Bernie defendeu que os Estados Unidos fornecesse $2.000 a todas as casas de pessoas, de todos os indivíduos e por residência, né? Por residência, e também que cadastrasse e fizesse um apoio a todos os cidadãos em geral, né? Todos os meses, $2.000 por mês para todos os cidadãos, e em casas que tem mais de um cidadão, apenas $2.000 para aquela casa. O que é que o governo Trump fez pouco tempo depois? Algo muito parecido, de enviar $2.000 para a maioria dos cidadãos, embora não seja para todos, não é tão abrangente quanto a medida de Bernie. Aquele discurso de diminuir o tamanho do Estado não ter muita atuação. Cadê os liberais criticando Donald Trump?
Vamos encontrar uma direita agora antitrumpista? Liberal? Nessas circunstâncias? Acho meio difícil. Bem, e Bolsonaro anunciou 15 medidas, várias delas também que fogem completamente da ortodoxia liberal. Mas vamos a ela. Estado de calamidade pública, é a primeira. 84 bilhões para a população vulnerável, absolutamente insuficiente, mas vamos seguir. 60 bilhões para manutenção de empregos, antecipação das parcelas do 13º salário, inclusão de 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. 6. Prazo maior para recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Atraso para o recolhimento do Simples Nacional por 3 meses, é uma moratória no Simples, né? Imposto zero para determinados produtos médicos, para facilitar o acesso, né? 9% de IPI para produto de combate ao Covid-19. Medida de apoio para trabalhadores autônomos. Essa 10, medida de apoio para trabalhadores autônomos, está muito vaga e tem um outro problema. Nós precisamos ter uma política de renda mínima universal durante a crise, especialmente para proteger as pessoas mais pobres e os trabalhadores autônomos, porque essas pessoas podem começar a passar fome. E acredite, gente, não vai aceitar passar fome passivamente. Então nós vamos ter o quê? Em vários estados pode começar a ter saques. Os supermercados podem ser saqueados, pequenos padarias podem ser saqueados. Muita coisa vai ser saqueada, especialmente pela necessidade dessas pessoas. Para evitar essa confusão, o Estado teria que entrar forte com a renda mínima universal para garantir que as pessoas não vão passar fome, né? Vamos para a 11ª medida, mas a coisa mais preocupante e insuficiente das medidas do governo Bolsonaro é essa 10ª, porque é muito vaga. Medidas de apoio para os trabalhadores autônomos. Que medidas? Vai fazer o quê? Tem que ser mais específico, não pode dizer um negócio desse aqui não. Enfim, 11ª medida. Banco do Brasil terá 24 bilhões para linha de crédito pessoal. E 12ª, mas só não falaram juros, né? Esse crédito pessoal vai ser com que juros? Teria que zerar os juros numa situação de emergência. 12ª medida. Banco do Brasil irá liberar 48 bilhões para linha de crédito empresarial. Também não falaram juros. 13ª medida. Ações emergenciais na aviação civil. Isso é necessário. Fechamento de fronteiras, infelizmente, também é necessário. E retorno de brasileiros que estão no exterior, uma medida que vai ser ainda negociada, porque tem algumas dificuldades para sua implementação, não é? Pois bem, mas por que isso significa uma demonstração da falência dessa ideologia de vamos diminuir o papel do Estado? Primeiro que fica evidente que no momento de crise o Estado é absolutamente necessário, mas o que as pessoas deixam de olhar, e eu aludi no início desse vídeo, é que para as pessoas mais pobres, para as pessoas em situação de alta vulnerabilidade, para as pessoas que têm um trabalho autônomo com baixo rendimento, que ganham a sobrevivência diariamente, eles vivem a situação dramática cotidianamente. Para eles, para essa parte da população, que no caso brasileiro, nós estamos falando de muitos seres humanos, essa crise é permanente. O que significa que nós precisamos de políticas para combater a pobreza, para combater esse sofrimento e para ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a terem uma vida digna, não episódicas, apenas durante uma pandemia, mas permanentes. O que significa que políticas que o Estado produz bem-estar social, que foi a tese no pós-Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente de uma social-democracia que não se vendeu, diferente da social-democracia em muitos países aí que foi, enfim, capturada pelo liberalismo, né? E pelo capitalismo, ela passou por uma metamorfose e se modificou, mas a social-democracia, em um momento inicial, especialmente durante o pós-guerra na Europa, produziu o quê? Um estado de bem-estar social. Sistemas universais de saúde, de educação, redes de proteção social aos mais pobres. Pois é.
E a pandemia demonstra de forma clara como esse tipo de rede, como esse tipo de atuação é absolutamente necessária. Agora, é verdade, isso pode ser feito de uma forma mais pró-classe trabalhadora ou pode ser feito de uma forma mais autoritária. As medidas que o Trump está realizando, algumas delas mais recentes, são pela veia da direita que interfere no Estado, que não é a direita liberal. E eu já expliquei isso aqui no canal, que existe uma direita nacionalista, autoritária, que tem um nomezinho que o YouTube também não gosta, mas começa com F e vocês sabem qual é, né? Essa direita tem essa forma do Estado atuar. E existe também uma forma da esquerda democrática utilizar o poder e os recursos do Estado. E a esquerda que abraça a democracia, que não é toda esquerda, obviamente que não, mas a esquerda que abraça a democracia defende o empoderamento, o fortalecimento da classe trabalhadora no espaço de trabalho. Defende o empoderamento da classe trabalhadora e dos mais pobres, não apenas em ter acesso a serviços e a recursos, mas ter poder sobre instituições e sobre espaços de trabalho. Essa é uma perspectiva fundamentalmente progressista e do campo da esquerda, que eu diria até que vai além da simples social-democracia do pós-Segunda Guerra Mundial. E essa é a perspectiva que nós precisamos abraçar, conhecer, difundir e exigir dos nossos partidos de esquerda. Lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata está se colocando contrário aos cheques para a população. O que vocês acham que vai acontecer entre Donald Trump querendo dar dinheiro para a população numa situação de crise e o Partido Democrata, a establishment do Partido Democrata ligado a corporações empresariais sendo contra? Claro que Trump está fazendo muito isso também por populismo e por emergência. Não é nada que ele acredite, obviamente. Mas, do ponto de vista político, o que é que vocês acham que vai acontecer? Bolsonaro aqui no Brasil está fazendo muito pouco, é o mínimo. Mas se a esquerda não entrar defendendo muito mais, com clareza e com objetividade, com propostas concretas, como fez Bernie Sanders nos Estados Unidos, e aí eu estou falando dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais de esquerda, nós corremos um risco político de pagar um preço no final do ano, nas nossas eleições municipais. Mas se a esquerda fizer isso e mostrar a insuficiência das medidas de Bolsonaro, sua timidez em suas medidas, existe uma tendência gigantesca, se a esquerda fizer isso, que eu não sei se vai fazer, eu estou aqui avisando. Se fizer isso, pode ter uma vitória gigantesca no final do ano, porque a população, boa parte dela vai olhar e vai reconhecer que o que Bolsonaro fez foi insuficiente e que o que a esquerda estava defendendo não era melhor. Então esse tipo de momento é um momento tanto político quanto estratégico para você definir que tipo de sociedade você quer. Que tipo de país você quer. Não é a pensar assim, momento de crise não é para isso. Não, o momento de crise é exatamente o momento para isso ser discutido, ser refletido e você fazer a defesa política. Porque é nesse momento que você mostra quem você é e de que lado você está. Se você está do lado da classe trabalhadora ou se você está do lado do interesse dos grandes corporações empresariais e dos mais ricos. O momento do conflito, ele é fundamental, porque ele demonstra, ele deixa evidente a contradição de interesses na sociedade. Donald Trump está sendo mais esperto do que Bolsonaro. Está abraçando as medidas de Bernie, porque ele percebeu que elas são as mais populistas, no bom e no mau sentido, e que podem ajudar ele eleitoralmente. Bolsonaro ainda não percebeu isso. E a esquerda tem que aproveitar e sair na frente. Para como Bernie vai ser creditado como uma pessoa que falou isso primeiro, a esquerda brasileira precisa defender isso antes de Bolsonaro. Porque se ele fizer medidas positivas e a esquerda não tiver aparecido defendendo elas antes, vão pagar um preço político bastante elevado no final do ano. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. É importante aqui pra gente.
Um abração, gente. Tchau, tchau.